Pecado mortal, pecado capital. Vocês já ouviram falar sobre isso? Há uma pergunta inquietante muitos cristãos. Afinal, é possível perder a salvação? Hoje, no Café e Fé, nós vamos conversar biblicamente sobre a graça, a cruz, a santificação e a segurança eterna em Cristo Jesus. Fica conosco. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Olá, que alegria, que prazer a gente poder estar juntos aqui no Café e Fé. No programa passado, nós falamos sobre a salvação e vimos claramente que ela é um presente, ela é um dom de Deus, que é pela graça e não pelo esforço, pelas obras. Mas surge uma dúvida muito comum. Se eu pecar, se eu cair, se eu lutar com vários vícios ou fraquezas, eu posso perder a salvação? Algumas igrejas vivem sob o medo constante, o pecado de morte, como se a salvação dependesse de nosso desempenho espiritual. Para nos ajudar nessa conversa tão importante, eu recebo aqui o meu irmão e amigo, companheiro, pastor Maurício Torres. É um prazer, Maurício, estar com você. Amém, meu irmão. É sempre uma alegria a gente poder estar tratando desses assuntos tão interessantes, tão firmes na palavra de Deus. Como a palavra de Deus é firme quanto a esse assunto, né, pastor Cleber? Sim, senhor. Então, prepare o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando e já já a gente volta. Um golinho agora. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Efésios, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, isto que? A fé. E também a graça. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós já vimos esse versículo na semana passada. Mas a Bíblia é muito clara: a salvação não é conquista, é presente divino, não é performance, é dom de Deus. Se fosse possível perder a salvação,
por nossas falhas, nossos pecados, a nossa queda, ninguém permaneceria salvo. Há um teólogo, acho que foi o Sproul ou John MacArthur, que disse: se for possível perder a salvação, eu já teria perdido a minha. É bem interessante isso. O problema é que muitas vezes nós confundimos salvação com santificação. Salvação fala da nossa posição em Cristo. Santificação fala do nosso crescimento diário. Quando nós colocamos a salvação nas mãos do esforço humano, nós anulamos totalmente a perfeita obra da cruz de Cristo. Agora, o versículo de Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu amigo Maurício, por que essa confusão entre salvação e santificação ainda causa tanto medo e tanta culpa dentro das igrejas nesses dias? Pastor Glenn, eu creio que essa grande confusão que existe hoje nas igrejas é justamente por falta de conhecimento da palavra de Deus. Esse sempre foi o problema do ser humano, nosso foi esse. Lá em Osés ele diz: o meu povo está padecendo. Por quê? Por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da minha palavra. Quando ele vai acusar alguém, ele ainda diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento. Jesus vai dizer: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque a palavra de Deus, o senhor acabou de ler aí: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo, aliás, se Cristo está em mim e eu estou em Cristo, não tem uma condenação para mim. Pois é, e como é que eu fui para Cristo? Como é que eu estou em Cristo? Hã? Pela obra da cruz. Pela obra da atração, pela obra da cruz. Não fomos nós que fomos para ele. No programa passado, o Pedro estava falando aqui, ele citou um texto que ele disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós estamos tentando encaixar esses versículos para a gente entender. Nós não fomos para Cristo porque nós quisemos ir. Uhum. Foi o Pai que nos levou a Ele. E Ele fez uma outra coisa, que é um dos textos que eu chamo de textos áureos da conversão de uma pessoa, é: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Essa atração aí envolve tanto judeus quanto gentios, todos aqueles que o Pai deu a ele, para que eles participassem da morte e ressurreição com Cristo. Mas agora o senhor mexeu no ponto, pastor Glenn. Porque Cristo morreu por mim é uma realidade, é uma verdade. Mas a verdade que nos liberta é: ele morreu por mim e eu morri com ele. Por quê? Porque ele está dizendo que ele nos atraiu no corpo dele. Então, quando ele vem habitar em nós, aí é salvação. Então, a grande confusão hoje que eu vejo nesse mundo evangélico é justamente isso. É a falta do conhecimento da nossa morte em Cristo, da nossa ressurreição em Cristo, para que ele venha pela fé habitar em nós. Se alguém está em Cristo, mas na Igreja Batista, é uma nova criação. No século XVIII, não, no século XIX, teve um pregador muito eloquente, um advogado. Ele fez um movimento. Ele era um homem piedoso e tudo, mas ele usou uma metodologia muito atrativa para o ego, que é levar as pessoas a tomarem uma decisão por Cristo. E ele fazia uns apelos, e aquilo as pessoas vinham, levantava a mão, aceitava a Cristo, mas era uma ação dependente da emoção das pessoas, muitas vezes de uma compreensão momentânea,
Eu já tive nesse meio aí, quando um grande pregador esteve pregando aqui no Brasil, lá no Rio, quando morava no Rio de Janeiro, eu fui responsável para visitar muitos daqueles que foram à frente, se decidiram, e depois eles, quando eu chegava lá, eles diziam assim, não, foi um momento, foi da hora, foi uma emoção, porque estava centralizado no sentimento, mas não é isso que a Bíblia está dizendo, né, Maurício? Pastor Glênio, o apóstolo Paulo é tão claro quando ele diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, se eu não busco Deus, é Deus que me buscou em Cristo. Então, não tem como uma pessoa aceitar Jesus. Como é que um morto espiritual vai aceitar alguma coisa? Nós precisamos entender que nós fomos aceitos em Cristo e que pela fé Ele vem habitar em nós e a mudança começa de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então, a coisa que faz essa fragilidade de perda de salvação é porque está centralizada nos nossos próprios sentimentos, no nosso entendimento. E se eu aceitei, eu posso rejeitar. Se eu fiz, eu posso desfazer. Mas não é assim. Existe hoje uma grande, como é que eu posso dizer, confusão entre salvação, entre justificação e santificação. Igual o senhor falou, a salvação é um ato, a justificação é Deus me fazendo justo em Cristo Jesus. Quem morreu, justificado está do pecado. Cristo vai habitar em nós. Agora tem o processo da santificação da nossa alma, que é o processo. E é aqui que muitas pessoas confundem. É aqui que muitas pessoas erram. Porque ele pensa que uma vez em Cristo salvo, ele não vai ter mais, não vai cometer pecado nenhum. E aí confunde a salvação do espírito com a salvação da alma. E são duas realidades, né? Eu fui salvo no meu espírito da condenação do pecado por meio da morte de Cristo e da minha morte com Ele. Porque muita gente prega, Cristo morreu por mim, e é verdade. Mas isso não é a verdade total. A moeda tem cara e coroa. Ele morreu por mim, mas Ele me fez morrer com Ele. Agora, eu estou sendo salvo do poder do pecado na minha alma pela vida de Cristo através da operação do Espírito Santo, diariamente, levando o morrer de Jesus, e eu serei salvo da presença do pecado quando eu receber um corpo glorificado. Esses três aspectos da salvação precisam ser entendidos por nós. Agora, se eu tenho a minha justificação em Cristo e estou sendo salvo do poder do pecado por meio da vida de Cristo, isso nunca pode ser arrancado de mim. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que tal, hein, Maurício? E isso, pastor Glênio, traz uma segurança, porque não depende de mim, não depende dos meus esforços, depende da graça, da misericórdia de Deus. A mesma palavra que salva o meu espírito é a mesma palavra que agora vai trabalhar na minha alma. Receber com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Fui salvo no meu espírito quando eu criei, por obra do Espírito, por obra da graça de Deus, como o senhor leu no início, a salvação é pela graça. Fui salvo no meu espírito quando eu criei, que eu morri e ressuscitei com Cristo. E agora essa mesma palavra vai trabalhando na minha alma, e isso é dia a dia, até a consumação final, até o Senhor vir, como o senhor leu e agora, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando. A santificação, eu gosto de um grande homem de Deus quando ele diz assim, a santificação é a justificação levada a sério.
Quando eu olho para a cruz, quando eu vejo o preço que Deus pagou pela minha redenção lá, automaticamente eu vou falar, Senhor, agora trabalha nessa minha alma, trabalha na minha santificação diária. Eu não quero mais viver de uma maneira que não agrade o Senhor. Você presta atenção, e no próximo bloco nós vamos falar sobre os pecados que fazem as pessoas ficarem arrepiadas de perder a salvação. Nós vamos bater nisso aqui. Espera que já já a gente volta. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Batman Car Imports, pintura automotiva, Rua Taubaté, 65, em Londrina. Então, a cruz, ela muitas vezes é vista como algo provisório, ou alguma coisa histórica apenas, e não uma realidade definitiva. Nós olhamos a cruz só para o passado, mas a Bíblia coloca a cruz em toda a dimensão existencial. Jesus não morreu apenas pelos nossos pecados passados. Ele morreu por todos eles, seja passados, presentes ou futuros. O efeito da obra da cruz é plena. Dizer que alguém pode perder a salvação, no fundo, é dizer que um pecado é mais forte do que o sangue do Cordeiro, do que a salvação realizada na plenitude dos tempos. E eu gosto muito desses versículos aqui de João, Evangelho de João, capítulo 10, os versos 28 e 29, quando Jesus diz, falando das suas ovelhas, ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna significa não vida perecível. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Isso aqui é um cadeado inquebrável. Nós não temos possibilidade de desfazer a obra de Deus que foi feita de uma maneira permanente sobre nós. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Procura escutar isto. E a pergunta, Maurício, que é, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que coisa mais triste, Maurício. Pesado, hein? Esse texto é pesado, mas esse texto, ele não está falando aqui de pessoas que nasceram de novo, pastor Glenn. Ele não está falando de pessoas que foram regeneradas por Deus. Não é o destino de quem nasceu de novo. O senhor acabou de ler aí, que ninguém vai arrebatar. O senhor lendo esse texto, eu me lembrei do texto de 1 João, que eu gosto demais desse texto, quando ele diz, o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida? E a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que os nossos telespectadores precisam perguntar aí, precisam analisar no coração de cada um deles, é, você tem a vida, você tem o Filho de Deus habitando em você? Você tem certeza que Cristo é a sua vida? Porque aquele que tem o Filho tem a vida.
quem não tem o Filho não tem a vida. Então, se eu tenho o Filho de Deus, a vida eterna, eu não posso perdê-la nunca. E esse texto de Apocalipse, ele está falando de pessoas que nunca tiveram uma experiência, pessoas que não nasceram de novo, pessoas que a vida diária, prática, cotidiana deles é uma vida de viver no pecado, porque Jesus foi claro, pastor Glenn, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não tem como uma pessoa não viver uma vida sem o pecado, sem estar na prática do pecado, se ele não tiver a vida de Cristo. Então esse texto aqui, olha esse texto aqui, esse texto está falando, não está falando de pessoas que nasceram de novo, porque aquele que nasceu de novo, ele tem vitória, aquele que nasceu de novo, ele tem Cristo habitando nele, aquele que nasceu de novo, ele não é vencedor, ele é mais do que vencedor. A pessoa e a obra de Cristo vai libertar ele. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse bando aqui é muito claro mostrar, olha, é um bando mesmo, covardes. Uhum. A nova criatura não é covarde. Não é. Incrédulo. Uhum. A nova criatura não é mais incrédulo, ele é um crente. Uhum. Abomináveis. Misericórdia. Não tem mais essa. Assassinos. Não tem mais esse. Impuros. Feiticeiros. Uhum. Idólatras. E toda a gente mentirosa. Uhum. Mas aqui é mentirosa como prática. Uhum. Vivendo de mentira e na mentira. Uhum. A parte deles será o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa bandidagem aqui, esse bagunça aqui, é de gente que não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não tem essa, como você disse, De maneira não tem nenhuma. essa prática, né? Isso aí é incrédulo. Esse Nós bando é de não incrédulo. somos perfeitos, nós não Uhum. somos impecáveis, mas o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Eu sei que isso causa muita angústia entre certos cristãos, pensando que esse texto está se referindo a esse ponto de vista, mas não é isso. E a religião, muitas vezes, também ela gosta de botar uns pesos na vida das pessoas. Ela põe medo, ela põe para ter o controle. O pastor quer que o povo fique ali quietinho, aí fica botando medo. Agora, o evangelho não é evangelho de medo, o evangelho é de libertação. Não estou dizendo que pecado não é coisa séria, é seríssima, mas nós precisamos ser libertos. A religião tenta mudar comportamento, mas o evangelho transforma o coração. Exatamente. Não é? Esse texto ele está falando de identidades. Isso aqui, as pessoas estão identificadas com isso. Ele não está falando de episódios isolados de queda que nós vamos ter. Não adianta. Nós vivemos num corpo, nós vivemos num mundo caído, nós não somos perfeitos, mas o perfeito habita em nós e cada dia nós estamos crescendo na graça e no conhecimento dele e cada dia nós estamos mais parecidos com ele, no caráter de Cristo em nós. Aquilo que João diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, a cada dia, a pessoa de Cristo ela está crescendo na minha alma, mente, emoções e vontade. E isso é um processo. A gente precisa entender que religião e evangelho, eles não são sinônimos. A religião, a religiosidade é uma obra humana, né? O homem tentando se religar com Deus. Isso aqui não é, novo nascimento não é sinônimo de religiosidade. Tem muita gente religiosa, mas não nasceu de novo. Tem muita gente na igreja, mas não teve a experiência do novo nascimento. Eles estão lá mantidos pelo cabresto, mas não são. A salvação não é mantida pelo esforço, mas ela é mantida pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela fidelidade de Deus. E, como diz o apóstolo Paulo, eu já citei esse versículo, mas vale citá-lo de novo, que é Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós,
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se ele começou, isso vai continuar. Não é verdade, Maurício? Graças a Deus. Isso não depende do meu esforço, mas depende da graça, da misericórdia dele. E o que nós precisamos aprender é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aprender a depender dele e saber que nele nós somos perfeitos. Você precisa se lembrar de uma coisa: se a salvação dependesse de você, ela não seria pela graça. Porque a definição boa que eu gosto de graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, nem tem condições de merecer. É Deus fazendo. Então, se é pela graça, eu não faço. A única coisa que eu entro para a minha salvação é o pecado. Como a única coisa que o paciente entra para o seu tratamento com o médico é com a doença. Ele entra com a doença, o médico vai fazer o tratamento. E eu entro com o pecado e Deus vai me salvar. E nenhum pecado é maior do que a obra da cruz. Nenhuma queda é mais poderosa do que o sangue de Cristo Jesus. A gente está fazendo essa sequência, a gente vai continuar falando no próximo programa sobre como saber que eu sou salvo de verdade. Nós já tratamos o que é a salvação. Nós cremos que nós não perdemos a salvação, ainda que possamos entristecer o Espírito Santo, ainda que possamos fraquejar na nossa fé, ainda que a gente passe por momentos de grandes tribulações, nós não perdemos a salvação. Um filho é filho de alguém, mesmo sendo problemático. Mas nesse mundo o filho vai embora, sai e pode se descambar. Agora, em Cristo, ele diz que ninguém vai arrebatar da mão dele. É verdade. Ele começou uma boa obra e ele vai completar. Então, você fica aí pensando que no próximo programa a gente vai falar um pouquinho sobre essa realidade de um coração que foi alcançado por uma salvação eterna e que nós podemos manter firmes até o fim. Eu quero deixar o meu abraço de sempre e aquele abraço que é já um chavão, mas também de sentido permanente, de coração para coração. Até a próxima. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar. Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça mais a Editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias.